Desde já nós queremos agradecer os amados irmãos que estão conosco aqui conectados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. A nossa temática hoje é o arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Essa semana eu tive que estudar, uma temática bem complexa, bem complicada. Estamos vivendo esses dias difíceis, dias de pandemia, dias onde o mundo está assustado e Deus está chacoalhando a terra. Através de toda essa pandemia, o homem está percebendo que ele não é superpoderoso, que ele não está acima do bem e do mal, que ele não é autossuficiente. Nós temos aprendido com toda essa pandemia, Deus colocando o homem de joelho e fazendo o homem entender que ele não é a medida de todas as coisas, ele não é o centro do universo. Quem é o centro do universo é Jesus de Nazaré. E esse Jesus bendito, esse Jesus maravilhoso, ele promete voltar para buscar a sua igreja. E é por isso que nós vamos começar uma série de estudos escatológicos, começando hoje, trazendo uma breve introdução do que é o arrebatamento da igreja. Nós vamos falar sobre o que é arrebatamento, qual é o método de interpretação que a gente usa quando a gente fala sobre isso. Nós vamos falar sobre a natureza da tribulação, o porquê que a igreja não vai passar pela tribulação, segundo a nossa perspectiva, que é pré-tribulacionista. Nós também vamos entender qual é o propósito da tribulação, quais são as distinções entre Israel e a igreja, algo que causa muita confusão na vida de várias pessoas, e assim por diante. Nós vamos tratar temáticas muito importantes, relevantes, talvez algo novo, que você nunca ouviu, mas tem certeza que você será tremendamente abençoado. O melhor texto sobre o arrebatamento da igreja, a meu ver, como pastor, é esse lindo trecho do apóstolo Paulo, a primeira carta de Tessalonicenses 4:13. Então abra aí comigo, 1 Tessalonicenses 4:13, todo mundo achou? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Glória a Deus. Vamos lá então. Aqui, só para vocês entenderem, Paulo primeiro no capítulo 4, ele fala acerca da santidade, da santificação, da consagração, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Mas logo em seguida, ele fala isso do versículo 1 ao versículo 11. Toda a carta de 1 Tessalonicenses tratam de diversos assuntos da igreja, por exemplo, resumidamente aqui, vamos passar rapidamente. O capítulo 1, ele começa fazendo uma oração, pedindo aos irmãos que tenham prudência dentro do evangelho, no trato com as pessoas, com o testemunho lá fora. Depois ele vai saudando as igrejas, os irmãos que estão trabalhando em prol da obra do Senhor. E aí começa com ações de graças. Depois ele fala do seu ministério de cooperação com o evangelho, e quais são os irmãos preciosos que também estavam ajudando ele ali nesse trabalho tão lindo na igreja de Corinto. Logo em seguida, no capítulo 2, ele fala sobre o proceder fiel dos irmãos que estavam em Tessalônica, diante das tribulações, como eles têm sido fiel, como eles têm buscado ao Senhor, a presença do Senhor, e para nós também é importante isso. E aí ele vai demonstrando o seu amor, o seu carinho, por esse ministério tremendo, por essa igreja tremenda que se encontrava na cidade de Colossos. Depois ele fala sobre as boas notícias que ele mesmo, o apóstolo Paulo, havia trazido, as boas novas do evangelho, a transformação de Deus na vida das pessoas. A oração de Paulo por Tessalonicenses é muito linda ali no 3:11. E no 4, como eu falei, ele começa a falar uma exortação prática sobre a santificação e a honra, gente. Nós precisamos entender que sem santificação, sem consagração, ninguém verá o Senhor. Amém? Será que você é uma pessoa santificada, consagrada diante do Senhor? Santo aqui, irmãos, não está falando de perfeição, de alguém perfeito que não erra, impecável, incorruptível. Não. Santo aqui está falando de alguém que se consagra, de alguém que tem o coração em arrependimento, de alguém que se considera pecador e se apega à graça de Deus, à misericórdia do Senhor, à compaixão do Senhor, de alguém que leva Deus a sério, de alguém que escuta a palavra e fala: quem precisa mudar sou eu.
que busca cada dia melhorar a sua vida e se tornar mais semelhante com Jesus. Isso é santificação do ponto de vista de Deus. Amém? E ele fala de coisas bem práticas aqui nesses 11 primeiros versículos, principalmente com relação à sexualidade, ao uso devido do corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele no versículo 3, ele diz: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da imoralidade sexual, e que nós nos consagremos ao Senhor, que não defraudemos alguém, que lidemos com o nosso corpo em santificação e honra diante do Senhor, e ao mesmo tempo, cada dia mais nos consagremos a esse Deus, para que aí então, venha o versículo 13, que nós vamos falar. Do 9 também até o 12, ele fala sobre o amor fraternal, a prática do amor fraternal, de como é importante, dentro desse processo de santificação, sabemos nos relacionar também com as pessoas, tá bom? E aí vem o 13 aqui, é o versículo que nós vamos ler juntos aqui sobre o arrebatamento. Vamos lá então? Todos prontos? 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito àqueles que dormem. Dormir aqui não é cochilo, tá, gente? Não é soneca, é morrer fisicamente. Paulo está falando daqueles que morreram fisicamente. Para não vos entristecerdes, né, com relação a esse sono, o sono da morte, não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Uma pergunta para você, querido: você tem esperança com relação à morte? Sim ou não? Quem tem medo da morte? Irmão, o crente não precisa ter medo da morte. Todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Deus sabe o dia que você vai morrer. Só Deus sabe esse dia, nós não sabemos. Então assim, irmão, não tenha medo da morte, não tenha pena da morte. Nós temos esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição dos mortos. Não tema a morte. Diante dos desafios da vida, diante das tribulações, seja corajoso. Creia no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Olha o que diz o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Estão vendo aqui que está falando sobre a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja. De modo algum precederemos aqueles que dormem, aqueles que morreram fisicamente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então uma palavra de Deus tem que ser liberada no momento do arrebatamento da igreja. Ouvida a voz do arcanjo, ou seja, um arcanjo vai fazer essa declaração profética. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o Senhor, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Então assim, queridos, a palavra sobre o arrebatamento não é uma palavra para gerar pânico no seu coração. Pelo contrário, é para gerar esperança. Paulo está falando isso. Nós somos daqueles que têm esperança. A esperança de um dia irmos para o céu, a esperança de nos encontrarmos com Jesus nos ares, a esperança de sermos ressuscitados dentre os mortos, se por acaso a gente venha a morrer fisicamente, a esperança de ouvir o soar da trombeta e subir em glória para encontrar com Jesus no céu. Queridos, eu não sei vocês, mas eu anseio ardentemente esse dia. Você também? Levanta as duas mãozinhas para os céus comigo e fala assim: Senhor, eu quero subir para a glória. Fala assim: Senhor, eu quero me encontrar com Jesus de Nazaré, no lar celestial. É sobre isso que nós estamos falando, queridos, sobre arrebatamento.
Arrebatamento também é conhecido como rapto da igreja. Arrebatamento também é conhecido como translação da igreja. Ou então como a volta de Jesus. Tá bom? E nós vamos fazer depois uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, que é uma coisa que tem muita confusão também no seio da igreja, no meio dos cristãos. Nós vamos ver que são dois eventos distintos, separados por 7 anos proféticos, chamados de tribulação. E a tribulação nós vamos tocar um pouquinho sobre isso hoje aqui com vocês, tá bom? Quando nós estudamos sobre arrebatamento da igreja, gente, essa é uma temática que o crente às vezes fica com o cabelo em pé. Muitas pessoas ficam desconfiadas, muitas pessoas colocam em descrédito, porque infelizmente ao longo da história, muita gente falou muita besteira sobre isso. Começou a fazer suposições, começou a estabelecer datas para quando Jesus ia voltar. E aí estabelecia uma data, de repente chegava a data, aquele grupo cristão todo ficava esperando a volta de Jesus, de repente Jesus não voltava. Porque o cara errava, né, numa figura muitas vezes profética, messiânica, errava nessas predições, nessas profecias equivocadas. O pastor Giovanni jamais vai fazer isso, irmãos. Estabelecer datas, Jesus vai vir em dezembro, dia 31, não, jamais. Jamais você deve fazer isso, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Ninguém sabe. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão da noite, à noite. E ninguém sabe quando um ladrão pula dentro da tua casa para te roubar. Ninguém sabe a data, nem a hora, o dia, nem o momento. A gente pode ver os sinais proféticos daquilo que estão acontecendo. E a Bíblia Sagrada fala o que vai acontecer, nós acabamos de ler aqui. Deus vai dar um decreto, o anjo vai soar a trombeta, os mortos ressuscitarão em Cristo, da era da igreja, do nosso tempo profético. E aí então, irmãos, nós seremos transladados, raptados, arrebatados e levados para a glória, para encontrarmos com Jesus para todo o sempre. Amém? Você anseia isso para a tua vida? Então coloque em dia a tua vida com Deus, irmão. Te santifica cada dia mais, te consagra ao Senhor. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente, e não uma coisa rotineira, onde você vai pecando, errando, fazendo um monte de coisa errada, e não tratando essas áreas, e continuando a se lambuzar, se sujar, sem se arrepender, sem confessar, sem abandonar práticas pecaminosas. Nós precisamos nos santificar. Jesus está voltando a qualquer momento. Essa pandemia está mostrando o quão perto nós estamos da volta de Jesus. Amém? Quem imaginou que o povo ia ficar tudo intocado em casa? Quem imaginou que as pessoas iam ficar com medo de virem às igrejas, por exemplo? Quem imaginou que você teria resquício, né? Receio de sair de casa, com medo de um vírus invisível? Então tudo isso, irmãos, são sinais claros de que nós estamos vivendo esse momento profético e que Deus está nos preparando para o retorno do Messias, para a volta de Jesus de Nazaré. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar. Quando nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja, nós estamos baseados no método literal de interpretação da igreja, de interpretação da Bíblia, da igreja não, da Bíblia. Ou seja, é ler a Bíblia e traduzi-la literalmente. Quando não for possível a interpretação literal, ou seja, palavra por palavra, aquilo que está escrito é o que vai acontecer, aí sim nós partimos para o simbólico, para o metafórico. Tá bom? Então, quando nós falamos do arrebatamento da igreja, nós temos que usar essa interpretação, a interpretação literal da Bíblia Sagrada. Aquilo que a Bíblia diz é aquilo que ela está dizendo. Quando não for possível interpretar dessa maneira, aí eu vou tratar como algo simbólico, metafórico, ou como simbolismo mesmo, tentar espiritualizar aquela situação e ver o que pode ser isso aqui simbolicamente, à luz de toda a mentalidade bíblica. Nós vamos utilizar aqui a interpretação dispensacionalista. Fala comigo, interpretação dispensacionalista. O que é isso, irmãos? É entender que Deus trabalha de diferentes maneiras em diferentes períodos de tempo. A revelação de Deus é progressiva e Deus trabalha de diferentes maneiras ao longo dos tempos.
A primeira dispensação é o tempo de Adão e Eva antes de pecar. É chamado de dispensação da inocência. A segunda dispensação é quando o homem pecou logo em seguida e teve consciência do bem e do mal. A segunda dispensação bíblica é a dispensação da consciência, onde o homem passa a conhecer o bem, tanto o bem quanto também o mal. A natureza é corrompida, né? O universo criado por Deus na terra é afetado, e o homem sofre maldições por causa disso, dentre elas a própria morte física, vem como consequência do pecado do homem. A natureza é alterada. Para vocês terem uma ideia, gente, até, por exemplo, a rosa hoje, quando você pega numa haste de rosa, o que tem na haste da rosa? Espinho, sim ou não? Espinho não havia nas plantas antes da queda do pecado. A natureza, não existiam plantas carnívoras, não existiam predadores entre os animais, nada disso. A natureza foi corrompida por causa do pecado, ela foi afetada, ela foi amaldiçoada por causa do pecado humano, foi afetada, foi corrompida. Então os espinhos, os abrolhos, as pestes, as epidemias, tudo isso que aconteceu e acontece hoje na terra, as ervas daninhas, as doenças, as enfermidades, tudo isso veio por causa do pecado do homem, nessa segunda dispensação chamado de consciência. Depois vem uma terceira dispensação profética, que é o governo civil, quando começam a se estabelecer as primeiras nações sobre a terra, os primeiros governos, os primeiros reinos. Depois veio o governo patriarcal, onde os governos das tribos passaram a se estabelecer através de patriarcas. Abraão, por exemplo, foi um patriarca, amém? Tinha 200 e poucas pessoas que dependiam economicamente dele, ele era riquíssimo, muito próspero, e tinham muitas pessoas que estavam ligadas a eles. Era a época do governo patriarcal, onde um pai, o pai da fé, Abraão, governava sobre muitas pessoas, onde o Jó da Bíblia, ali, dos livros poéticos, o primeiro livro poético, também era um patriarca, e ele era contemporâneo a Abraão. Governo dos patriarcas, governo civil, tempo da consciência, tempo da inocência. E depois veio a quinta dispensação, com o surgimento da lei mosaica. Fala comigo, a lei mosaica. E é ali que se começa a escrever a Bíblia Sagrada. A partir dessa dispensação, se começa a escrever a Bíblia Sagrada. Vocês sabem, a Bíblia Sagrada, os 5 primeiros livros foram escritos por quem? Moisés. A Torá, ou o Pentateuco, a lei mosaica, né, os 5 primeiros livros e os relatos históricos do povo de Israel, foi escrito por Moisés, um profeta, o líder de Israel, o libertador de Israel, e um grande estadista, que pegou o povo de Israel, um povo escravo no Egito, e transformou o povo de Israel numa nação vencedora, entregando essa nação para conquistar a terra de Canaã. A dispensação da lei mosaica, quinta dispensação. Aí vem a sexta dispensação, logo depois de Atos 2, ali se finda a lei mosaica, se inicia uma nova dispensação, que é a dispensação que nós estamos vivendo, amém? Como é que é chamada a dispensação que nós estamos vivendo? Era da graça, dispensação da graça, ou era da igreja. Fala comigo, dispensação da graça, ou era da igreja. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, querido, a sexta dispensação de Deus sobre a terra. Aí logo em seguida, irmãos, vem logo quando findar essa sexta dispensação, a era da igreja, a dispensação da graça. Quando é que finda essa era, esse tempo profético, essa dispensação? No dia do arrebatamento da igreja, amém? Então a era da igreja, a dispensação da graça, esse tempo onde Deus trabalha com judeus que se convertem a Cristo e gentios que se convertem a Cristo, e faz deles gentios, judeus, povos de todas as nações, tribos, línguas, povo de propriedade exclusiva, nação santa, povo do Senhor, igreja do Senhor Jesus, corpo de Cristo.
é chamado Era da Igreja, e se finda esse período profético no dia do rapto da igreja, translação, translado ou arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Você está vivendo esse tempo, irmão. Você está vivendo esse tempo profético, a sexta dispensação de Deus sobre a terra. Mas logo em seguida, mais para frente, nós vamos estudar juntos aqui, nós vamos estudar a sétima dispensação, que ainda nós não vivemos, mas viveremos, louvado seja o nome do Senhor. Onde nós já com novos corpos glorificados, iremos reinar com Cristo, o que a Bíblia chama de milênio, reino milenial, reino milenar, os 1000 anos proféticos, onde Cristo a partir de Jerusalém governará sobre toda a terra, e sentará no trono davídico, e cumprirá as 4 alianças proféticas que Deus tem para o povo dele. A aliança abrâmica, que daria uma terra ao seu povo. A aliança palestínica, né? A aliança abrâmica, na verdade, é que em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas através dos homens e mulheres de fé. Aliança abrâmica. A segunda aliança, a aliança palestínica. O povo de Deus viria e governaria a partir de Israel. Israel teria sua terra. A promessa de terra para Israel e para o povo de Deus, a partir de Jerusalém, se cumpre com a aliança palestínica. Depois vem a terceira aliança, que é a aliança davídica. Davi e um descendente de Davi governaria a partir de Jerusalém por toda a eternidade. E a sua semente governaria para todo sempre. Quem é esse descendente de Davi? O leão da tribo de Judá. Jesus de Nazaré. Amém? Você sabia disso? Jesus vai reinar a partir de Jerusalém, a Jerusalém restaurada, na época milenial, por 1000 anos. E nós estaremos com Ele, governando, reinando em glória, com novos corpos celestiais, porque nós receberemos esses corpos nesse dia glorioso, chamado arrebatamento da igreja. Amém? Glória a Deus. Abra comigo aí, 1 Coríntios 15, 51, também fala sobre esse relato. 1 Coríntios 15, fala sobre esse dia glorioso, o dia do arrebatamento da igreja. Esse dia maravilhoso. O que vai acontecer nesse dia? Como é que vai acontecer esse processo de transformação de um corpo terreno, de um corpo carnal que nós temos hoje, de carne e osso, para um novo corpo glorificado? Como é que vai ser esse corpo? Olha que coisa linda o que Paulo diz acerca desse novo corpo celestial, da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E eu creio, queridos, que a nossa geração verá o dia do arrebatamento da igreja. Você acredita nisso também? Sim ou não? É claro que a igreja está 2000 anos esperando esse dia. Talvez dure ainda mais um tempo, mas eu creio de coração, os sinais estão aí, claros, de que a volta de Jesus é iminente, a qualquer momento, em qualquer instante. Jesus de Nazaré voltará para reinar em glória com o seu povo glorioso. Olha o que diz o 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha aqui, a mesma trombeta lá de 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha como é que vai ser o nosso corpo, incorruptível. O corpo que você tem hoje pode se corromper? Sim ou não, irmãos? Sim. Se deteriora, envelhece, se adoece, é vulnerável, é frágil, cai na terra e vira o pó da terra. Sim ou não, irmãos? Os vermes adoram comer, né, os corpos. Quando a pessoa vai para o caixão, os vermezinhos fazem a festa, porque é um corpo corruptível.
Mas a Bíblia está dizendo que esse corpo mortal se revestirá de incorruptibilidade. Amém? Você tenta imaginar como é que será o nosso corpo incorruptível, gente. Incapaz de se corromper, incapaz de pecar, incapaz de pisar na bola. Hoje a gente faz tanta besteira, sim ou não? Né? Fala às vezes algo indevido, olha com um olhar errado, faz um juízo temerário com relação a outras pessoas. Muitas vezes nos equivocamos no olhar, no falar, no agir. O seu corpo será incorruptível. Amém? Olha que coisa gloriosa. Olha que fato extraordinário. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem está morto vai ressuscitar. Quem está vivo vai ser raptado e transformado. Olha que coisa linda, gente. Transformados. Vira para o irmão que está perto de você e fala assim: você será transformado, meu irmão. Eli, você vai ser transformado em nome de Jesus. Amém? Irmãzinhas preciosas, vocês vão ser transformadas. Cada um de nós seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão e nós que estamos vivos seremos transformados. Que coisa maravilhosa. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Olha só, querido, você vai ter um corpo imortal, incapaz de morrer. Você não vai morrer mais, você vai ter um corpo eterno, imortal. Que coisa gloriosa, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa isso. Nós desfrutaremos pela primeira vez na nossa existência da imortalidade genuína, literal, plena. Não vai ter medo de corona, não vai ter nada disso, querido. Seu corpo vai ser transformado, incorruptível e imortal. Amém? Isso nos traz esperança, querido. Está vendo? O arrebatamento não é para amedrontar, não, é para nos levar a santificar, a nos consagrar, a esperar ardentemente a volta de Jesus, e a entender que todos esses fatos geram no nosso coração esperança, consolo, em meio às tribulações que nós estamos vivenciando, em meio a essas lutas que estamos enfrentando hoje com o coronavírus. Nós vamos para um lugar onde não haverá pranto, nem choro, nem dor, nem morte, nem enfermidade, nem tristeza, nem angústia. Irmãos, às vezes a gente fica angustiado, sim ou não? Entristecido. Esse novo corpo transformado não vai ter nenhuma dessas mazelas que nós temos hoje na nossa alma. Tristeza, dor, solidão. Nada disso.